Olá, começando mais um canal Ternura e agora o fechamento das dinâmicas sobre as imperfeições, ok? Então temos o primeiro vídeo, se você não viu, veja, porque esse daqui é o terceiro. O primeiro vídeo vai falar sobre as imperfeições que dão frutos, a fé que dá obras. Esse é o primeiro. Já o segundo, continuação deste primeiro, fala sobre as imperfeições naturais e as imperfeições pecaminosas, que é o segundo. Nesse segundo eu transformei em dois, ok? Dois vídeos. O primeiro vai falar sobre este assunto, sobre as imperfeições naturais e as imperfeições pecaminosas, para você entender antes de passar para a criança. E o segundo, também com o mesmo título, só que é a dinâmica já em si, ok? Para você passar para a criança, como você pode passar essa dinâmica para a criança. E agora esse aqui, o terceiro, o invisível se mostra pelo visível. Do visível transitório para o invisível eterno, ok? Gente, vai com um som mesmo, porque eu esqueci que eu estou sem luz. Então, se acabar a bateria, acabou, eu vou ficar aqui, eu não vou poder fazer esse vídeo para vocês, ok? Então eu vou continuar mesmo com o som do ovo, não tem problema, né, para vocês? Então não tem problema para mim também não. Olha só, os materiais que você precisará vai estar passando aqui em cima ou aqui. Eu já estou com um aqui na mão, que vai ser minha referência para explicar para vocês, mas vai estar mostrando aqui que além da pedra, que vai ser o seu material para você passar para a criança, você também precisa levar água, você precisa também levar luz. E como é que você vai levar uma luz? O seu celular, ok? A lanterna do seu celular. Você também levará o que é escuridão. Como é que você levará a escuridão? Bom, se você não conseguir levar nem a luz nem a escuridão, não tem problema, porque você utiliza as outras e você só comenta sobre essas, ok? Eu acabei nem comentando, porque foi rápido, era para ser rápido, nem comentei sobre a luz e nem a escuridão. Mas eu levei a pedra, a água, a terra, você leva também a terra. Levei o fogo, o isqueiro, levei o fogo e levei o vento, o sopro da minha boca, eu levei o vento. Então, são esses os elementos naturais que Deus fez e que você levará para fazer essa dinâmica, ok? O visível se mostra pelo o invisível se mostra pelo visível. Bom, como é que o invisível, ou seja, como Deus pode se mostrar nas coisas visíveis, nas coisas que vemos? Nós podemos pegar os elementos e explicar isso para a criança, que está no livro da Ellen White, Orientação da Criança, lá na página 66 e na página 40. Você lendo, você vai entender isso, essa dinâmica que eu estou fazendo aqui para vocês de Deus. Veja bem, você tendo esses materiais, você vai pegar e vai chamar alguém da família. Se tiver muita criança, você chama um representante da família. Ou se tiver muito mais do que eu imagino, você vê como é que você vai trabalhar isso. Talvez é melhor só trabalhar com as próprias crianças. Eu utilizei aí alguém da família, uma pessoa da família, porque eu tinha 3 crianças. Então eu fiz isso. Mas se eu tivesse muitas crianças, talvez eu nem chamaria. Eu só usaria as crianças mesmo. E se tivesse uma criança, eu chamaria aí o pai e a mãe da criança, ok? Para acompanhar, para não ficar somente a criança nessa dinâmica. Você fez isso, você tendo essas coisas, você prepara aí uma mesinha para pôr essas coisas, para deixar visíveis para as crianças, e você já apresenta. Eu comecei com a pedra. Você começa a apresentar isso aqui e você vai falar assim, ó, tudo que eu mostrar para vocês, eu vou perguntar, e além de eu perguntar para vocês, vocês farão, sabe o que? Passarão na mão das pessoas que estão aqui acompanhando vocês, ok? Então você faz isso, tudo que você for mostrar, que são esses materiais que eu já disse a você, você vai passar na mão da criança. Gente, se você quiser levar flor, folha para explicar, ok, você também pode, só que essas coisas já estão representadas na terra, por isso que eu não levei, ok? Então muitas coisas que eu poderia ter levado, que eu poderia aqui passar para vocês como material, mas não é necessário. Por quê? Porque a terra já representa isso. Vocês vão entender, olha só. Então temos a pedra, você vai passar a pedra na mão da criança, você põe ali na mão da criança e você vai perguntar: você tá sentindo a pedra? A criança vai dizer sim. Essa pedra você está vendo? Ela vai dizer sim. Essa pedra tem cor?
Sim. Essa pedra é dura ou é mole? Dura, muito bem, ela é dura e nós estamos vendo, nós podemos tocá-la, nós vemos a cor dela, nós sabemos que ela é dura, dura. Muito bem, como é que eu consigo ver Deus nela? Como é que eu consigo? A pedra, você também pode falar, acabei não falando, você pode falar assim, a pedra, ela pode servir a nós de várias formas. Ela pode calçar a rua, a calçada, ela é durável, ela dura. De todos os elementos de Deus naturais duram, do homem que não dura. E ela é dura, ela é resistente, ok? Ela não apodrece, ela não cria bichinhos, né? Ela não deteriora, então ela é pura assim, ela é dura assim. E Deus é assim com sua lei. Tanto que Deus escreveu a sua lei, os 10 mandamentos, em pedra, nas placas de pedra, 2 placas de pedra. Você falou isso para a criança. Por quê? Porque ela é durável, ela não muda, ela é imutável, ela não deve ser mudada e ela dura para todo o sempre. Você falou isso para a criança, você passa para o próximo. O próximo vai ser o quê? Você escolhe, tá ok? Pode ser a água, você vai passar a água, você segura a água num copo e você vai falar assim para a criança: eu vou colocar essa água na tua mão e você tem que passar para as outras, tem que chegar até o final essa água, ok? E você derruba, você não passa o copo, você derruba a água na mão da criança e fala: vai, passa, passa, e aí? A criança pode dizer: ué, não vou conseguir, a gente não consegue segurar a água. E é isso. Você consegue ver a água, você consegue ver a cor da água, mas você não consegue tocar a água. Então, ou seja, tem determinados momentos que você vê a Deus, mas você não consegue o que? Tocar em Deus. Ok? Você explica isso para a criança. E onde a gente vê isso, que fala muito disso na Bíblia? A água também serve para quê? Para nós? Para nos saciar, dar o que? Ajudar o nosso corpo a ter o equilíbrio, porque a água faz isso, faz nosso corpo ter o equilíbrio, os órgãos ter o equilíbrio, nos refrescar, ok? E na palavra de Deus fala o quê? Que se tomarmos da água vida, que é Jesus Cristo, nunca mais nós teremos sede. Ok? Depois disso, você pode passar para o fogo. Eu levei o isqueiro e mostrei o fogo para as crianças. E o fogo eu falei para elas: olha isso aqui, eu vou pegar este fogo. Tá tendo vento, gente? Eu vou pegar este fogo aqui e vou passar na mão de vocês. Primeiro eu vou passar na mão deste primeiro aqui, ele tem que passar na mão de vocês, ok? E elas ficaram olhando, né? Porque elas são bem mais pequenininhas. E eu peguei, tentei pegar o fogo, claro, eu sabia que não dá, mas eu peguei só para elas verem, aí eu, ai, vai me queimar, ai, vai me queimar. E tentava pegar e colocar na mão do menino. E eu falei assim: nossa, eu não tô conseguindo pegar o fogo e colocar na sua mão. Por quê? Porque a gente não pode pegar o fogo. A gente não deve nem chegar próximo do fogo, mas o fogo é bom para nós. O fogo nos esquenta, nos ajuda a fazer a comida, né? E muitas outras coisas. Mas a gente pode pegar o fogo? Aí uma, não. Por que a gente não pode pegar o fogo? Aí a menina: porque a gente se queima. Eu falei assim: muito bem. E na palavra de Deus, lá com Moisés, Deus fala até para Moisés: olha, tire os seus, fique descalço, tire as suas sandálias, porque a terra que você está é santa. E aparece então aquela árvore, né, de chamas, e ela não consome. Aquela árvore não consome, mas o fogo que eu mostrei para as crianças, ela consome. E se eu pôr em outra coisa, ela vai consumir também aquilo que eu colocar próximo dela. Mas é isso querendo mostrar o quê? Que Deus é respeitável, nós devemos respeitar, nós devemos ter cuidado. Que nós não conseguimos aproximar dele por enquanto, porque nós somos pecadores, ok? Você explicou isso para a criança. Depois você vai falar sobre o quê? Sobre a luz. Se você conseguir fazer com que apaguem as luzes e você usar a lanterna do seu celular, e você fala: veja bem, a luz. A luz nós vemos, mas nós não conseguimos também pegar. Nós sabemos a cor que ela tem, que imaginamos aquela cor que ela tem, mas a gente não consegue pegar ela, a gente não consegue tocá-la.
E às vezes pode ser que ela está um pouquinho mais fria, um pouquinho mais quente, dependendo quando a gente vê o dia, dependendo do dia, porque tudo é relacionado, todos os elementos são relacionados ali para fazer daquele dia ser um dia quente ou ser um dia frio. Mas olha só, veja bem, a luz, o principal da luz, o que que ela faz para nós? A gente não sabe se ela é dura ou se ela é mole, mas tem uma coisa que é principal que a gente sabe que ela faz. Ela faz a gente enxergar bem, até mesmo a nós, para ver se nós estamos com alguma sujeira, para poder tirar, para poder limpar. Por isso que fala na palavra de Deus que Deus é o quê? A luz do mundo, ok? Porque Ele é a luz do mundo. Ele é que nos faz enxergar verdadeiramente, para que possamos então tirar aquilo que é errado, tirar o pecado, nos limpar de uma maneira correta, ok? E depois você vai passando nas mãos das crianças, ok, gente? É claro que a luz você não vai conseguir, você vai tentar pegar para passar a mão da mão da criança, a primeira, para ela passar nas demais, mas elas precisam ver isso, que não tem como fazer isso, ok? Depois você vai pegar e vai passar no vento. Então, e o vento? Você vai falar assim para as crianças: vocês sabem o que é vento? Não sabem? Elas vão falar que sim. Depois disso, você fala assim: a gente consegue ver o vento? Não. A gente consegue tocar no vento? Não. Mas o vento nos queima? Não. O vento é que nos toca, mas ele não queima. E o vento, ele tem cor? Não sabe, a gente não vê, não tem como ver. E o vento, ele é duro ou ele é mole? Também a gente não sabe. Aí eu falei assim pra elas: mas olha, vejam bem, faz assim com a mãozinha. Elas fizeram com a mãozinha e eu fiquei. Eu falei: tá vendo o vento? Vocês estão sentindo o vento. Vendo vocês não estão, mas vocês estão sentindo o vento. Não estão sentindo o vento? Estão. Então, mesmo que a gente não veja Deus, ou a gente até vê Deus em alguns momentos, como diz aqui, a terra nós vemos, né, o que, né, não é mesmo? A areia, a planta, tudo isso reflete a Deus. A água, ok? Mas mesmo se a gente não ver Deus como o vento, mas o vento existe, a gente pode sentir ele. Não tem como dizer que o vento não existe. É a mesma coisa, é Deus. Deus também existe. Mesmo que às vezes a gente pense, alguém vai e fala assim: ah, mas você não vê? Você não sente? Você não sabe nem se ele é mole, se ele é duro, se ele tem calor ou se ele não tem. Você não sabe, mas só de você ver essas coisas, esses elementos de Deus, você sabe que ele existe. E que esses elementos estão ali, presentes ali, fazendo cada um o seu trabalho juntos, para serem completos, plenos, todos em harmonia para nós. E isso vem da onde? Isso vem de quem? De Deus, porque se não fosse Deus mandar tudo isso, nós não teríamos isso. Ok? Você explicou isso para a criança. Eu estou explicando aqui para vocês, mas eu nem consegui explicar tudo isso assim para a criança, mas é só para você saber, só para você entender. Na passagem bíblica do vento, você pode dizer que com Elias, quando Deus fala: Elias, sai e veja onde eu estou, e passa, né? Eu não vou contar aqui porque eu também não lembro muito, mas vem o furacão, o redemoinho, e Elias comprovou que Deus não estava ali, que ali não estava ainda Deus, ok? Mas quando veio um vento suave, gente, esse vento suave, um vento calmo, aí Deus fala, aí Elias vê que Deus estava ali, naquele vento, Deus mostrando para Elias que ele é misericordioso, que ele é bondoso, que ele é calmo, que ele criou as coisas em perfeita harmonia, que ele criou tudo, foi para viver e não para morrer, ok? Você fala isso para as crianças. E a escuridão, eu não dei exemplo da escuridão na Bíblia, né? Bom, gente, a escuridão a gente pode aí, sabe, pegar na parte da escuridão o descanso, porque o que serve a noite para nós? A noite para nós serve de quê? Para descansar. Lili, quieta. A noite para nós serve de quê? Para descansarmos.
Não é? A gente precisa descansar o nosso corpo para no outro dia, a gente levantar e fazer os nossos afazeres, o que precisamos fazer. E a criança, ela faz o que à noite? Ela dorme, então você pode falar isso. Então, o descanso representa ali o descanso, a calmaria, ok? Tudo na paz, em calmo, o descanso do corpo, o descanso da natureza, ok? De tudo. Aí você pode dar esse exemplo para a criança. E para finalizarmos, você vai dizer para a criança olhar para o adulto que estiver ali acompanhando ela, se ela estiver com um adulto, depois que você fizer isso, você fala assim para ela: o que você vê nessa pessoa, que essa pessoa faz de bom para você, que você gosta? E ela vai dizer o que então que a pessoa faz que ela gosta, e você dirá assim que é isso que a pessoa faz que é bom, que ela gosta, que mostra a Deus. Esse é o outro elemento é nós, ok? Eu não falei, esqueci de falar. O outro elemento somos nós. Cada um reflete o caráter e a semelhança de Deus, mas que faz o quê? Coisas boas. Quando eu perguntei para o primeiro menino, e o menino falou assim: um abraço. Então ele gostava de receber o abraço da irmã dele. E eu falei: então aí você vê Deus. Neste carinho, neste abraço, nesse aconchego. Ok, gente? Você faz isso então para as crianças, que é o último elemento, que é o quê? Que nós podemos ver Deus também em nós, nas pessoas, e que elas também podem refletir este caráter, o caráter de Deus, ok, pessoal? Que para as coisas boas não há lei, como foi dito no segundo vídeo. E cada um desses elementos, gente, se você, por exemplo, eu vou mudar um elemento para, eu não vou levar, por exemplo, a terra, eu vou levar areia. Ok, a terra já apresenta areia. Ok? Mas não deixa de, se você perceber, todos esses elementos que eu peguei, cada um deles mostra uma coisa diferente que é Deus, ok? Que nem a terra a gente vê, a gente consegue ver Deus. E como é que a gente consegue ver Deus? Muita gente fala aqui, ó, na sua palavra nós conseguimos ver Deus, ok? Você pode falar isso para a criança. A água, olha a água, Deus pega e nos, além da gente conseguir ver, a gente não consegue tocar, mas aquilo faz um bem tão grande para nós, não é isso? O fogo, a gente não pode tocar, faz um bem pra gente, mesmo a gente não tocando, e faz um bem pra gente, olha só. E mas que a gente deve ter o quê? Um respeito também muito grande. A luz, né? Falei da luz já, que a luz dá pra gente, nos mostra o que precisamos mudar, onde precisamos melhorar, e a escuridão que precisamos descansar. O vento diz o quê? Que Deus é calmo, que Deus é bondoso, misericordioso, Ele fez tudo para a vida, ok? Então é isso, essa é a dinâmica, e que você passe para as crianças, e que você cada dia mais enriqueça e consiga também fazer, Deus mostre para você outras dinâmicas que você pode tirar da Bíblia e fazer para a criança, ok? E continue também no canal Ternura com mais algumas dinâmicas da Bíblia, de Deus para você. É o que eu peço no nome santo de Jesus Cristo. Amém.